Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Isaltino Martins aqui mais uma vez para trazer uma palavra para abençoar a sua vida, amém? Bom, a semana passada eu não gravei nenhum vídeo, né? O resfriado me pegou, então eu acabei ficando com a voz muito ruim, né? Tossindo pra caramba, e aí não foi possível gravar nenhum vídeo, né? Eu gravo vídeo terças e quintas, e na semana passada eu não gravei nenhum vídeo por conta disso, né? Talvez vocês sentiram falta dos meus vídeos, mas esse foi o motivo, tá ok? Tamo junto novamente essa semana, né? Terça e quinta, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem posto no meu coração, tá? Para que possa abençoar a sua vida. Bom, eu não poderia deixar de pedir, né, que você deixe aí o seu like, que você deixe também o seu comentário, que é importante, tá bom? Que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que deveriam ver esse vídeo. E o título desse vídeo é: o que devemos fazer quando Deus não nos responde nada? É uma pergunta para quem tem o hábito de perguntar algo para Deus, para quem tem o hábito de consultar a Deus. Agora, vale lembrar que, via de regra, eu e você sempre iremos consultar alguém, alguma informação. Talvez você fale assim: mas eu não consulto ninguém para nada. Você sempre faz alguma coisa com base em alguma informação, ou de Deus, ou de alguma pessoa, através de um livro, através de um documento, através de um ensinamento que chegou a você. Às vezes as pessoas falam assim: não, como é que eu posso falar? Mas aqui sempre se fez assim, tá, mas quem começou com isso? Né? Exemplo, as pessoas falam assim: política, futebol e religião não se discute. Tá, mas quem falou isso? Quem disse isso? Que política, futebol e religião não se discute. Então a sua decisão, ela vai ser com base sempre em alguma informação. E o texto que eu quero usar como base para essa minha pergunta, né? Pergunta que eu estou trazendo para vocês, é um texto que o Espírito Santo me trouxe por conta de um filme que a minha filha estava assistindo ontem à noite na Netflix, chamado Ainda Estou Aqui. E aí você vai entender um pouquinho do que eu quero passar aqui nesse vídeo, né? O que nós devemos fazer quando Deus não nos responde nada. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 28, que havia uma iminente guerra entre Israel e a Filístia, né? Os filisteus, o povo que vivia na Filístia. E a Bíblia vai dizer que Samuel, o profeta daquele tempo, ele já havia morrido. E que Deus, ele havia cortado o relacionamento dele com Saul, por conta de um episódio que aconteceu no capítulo de número 15. Deus mandou Saul, por intermédio de Samuel, matar todos os amalequitas. Saul poupa Agag, que era o rei de Amaleque, dos amalequitas, e poupa o gado, enfim. E aí ali Saul perde, né, a sequência do seu reinado. E o que acontece? No momento em que Samuel morre, Saul vai consultar a Deus. Versículo de número 7 diz assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, a Bíblia diz que Saul foi buscar a Deus, mas Deus não lhe falou nada. E aí é que entra a questão do filme, né, que eu quero falar, porque no versículo seguinte diz assim, então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Então, no decorrer desse capítulo, a gente vai entendendo, né, que o médium, ele era uma pessoa que ele consultava os espíritos dos mortos, uma prática que Deus não aprovava, e que o próprio Saul, se você ler o texto todo,
o próprio Saul ele havia expulsado todos os médiuns da nação de Israel. Só que agora, numa situação extrema, Saul apertado, Saul sem saber o que fazer, ele toma essa decisão. E esse é o motivo da minha pergunta. O que fazer quando Deus não nos responde nada? O que você faz quando Deus não te responde? Você que é um cristão, você que teme a Deus, você que busca a Deus, você que procura viver de acordo com a palavra de Deus. Essa palavra não é uma palavra, obviamente, para aquele que não serve a Deus, para aquele que não conhece a Deus. Essa palavra é uma palavra para mim e para você que conhecemos a Deus, que temos intimidade com Deus, que entendemos que a nossa vida precisa ser direcionada pela palavra de Deus. Qual é a nossa postura? E é muito interessante aqui, porque Saul ele quebra, ou ele volta a uma prática que ele mesmo condena. Ele vai fazer algo que ele condena. E quantas vezes nós podemos incorrer nesse erro de fazer alguma coisa que nós condenamos? Por quê? Porque nos versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que ele entrou em pânico. Nos versículos seguintes, né? A Bíblia vai dizer que Saul ele se disfarça para consultar essa mulher, para falar com essa mulher. E aí a Bíblia, no decorrer, interessante, eu quero ler aqui, no versículo 14, eu li o versículo 6, no versículo 14, versículos 13 e 14, diz assim, ó: respondeu-lhe o rei, não temas, falando para a mulher, porque a mulher ficou com medo das retaliações, do que poderia acontecer com ela. E o rei respondeu, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Samuel já tinha morrido. Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. E aí na sequência do versículo diz assim, ó, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, vejam que quando Deus não nos responde nada, muitas vezes eu e você somos inclinados a agir da nossa maneira. Porque muitas vezes a situação, na nossa ótica, ela não pode esperar. E esse foi exatamente o motivo que fez com que Saul perdesse o seu reinado. Lá em 1 Samuel capítulo 15, quando ele desobedece a Deus. Porque o povo queria uma resposta, o povo apertava Saul. Samuel havia acordado com ele um prazo, e aí ele vai e toma uma decisão porque ele disse que Samuel estava demorando. E muitas vezes eu e você agimos exatamente como Saul, porque achamos que Deus está demorando. Aí nós entramos em cena, não, eu vou resolver, não, eu vou fazer do meu jeito. E eu volto a fazer a pergunta, o que fazer quando Deus não nos responde nada? Porque Deus não havia respondido nada para Saul. Na verdade, Deus havia se calado para com Saul. E aí ele vai agir da maneira dele. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. E procurar uma médium, procurar consulta com os mortos, procurar, tirar essa angústia do peito, que é o pano de fundo do filme, é uma estratégia ótima para Satanás enganar as pessoas. Porque a palavra de Deus condena veementemente a conversa com mortos. Se você ler o texto, se você pegar o texto para ler, você vai ver que Samuel responde para Saul, Samuel conversa com Saul. A Bíblia vai mostrando essa conversa. Porém, isso não significa dizer que é algo aprovado por Deus, nem que seja algo que venha de Deus. Né? Muitas vezes o nosso desejo por algo é tão grande que nós nos convencemos de que aquilo é verdade. E a Bíblia vai dizer, no finalzinho desse capítulo, que
Saul, ele não havia comido nem bebido durante todo aquele dia. Saul, por conta de todo o panorama, de todo o cenário que ele estava envolvido, subentende-se que ele estava fraco. Ele não conseguia nem distinguir a aparência de Samuel. Ele pergunta: como é a sua figura? Ora, se eu conheço alguém e eu peço, e esse alguém vem até a mim, ainda que ele volte dos mortos, eu não vou reconhecer esse alguém? Quando as pessoas não reconheceram o Senhor Jesus Cristo na sua ressurreição, não o conheceram porque ele estava glorificado. Mas ele falou: sou eu. E ele ainda dá uma prova: olha aqui, ó, as minhas mãos, põe o dedo aqui no meu lado. Ou seja, não era um outro corpo, não é essa ideia, né, da reencarnação, de que você vem em um outro corpo. Não, era o próprio Jesus com o mesmo corpo, com as marcas nas mãos. As marcas estavam aqui nas suas mãos. Estavam aqui a marca dos cravos. Então, o meu intuito com esse vídeo é trazer para você a seguinte questão: espera em Deus. Não tome ações precipitadas, ações que vão te levar a fazer algo que Deus condena, para que assim você não perca aquilo que Deus preparou para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? E que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Shalom e até o próximo vídeo.